Bom dia, irmãos. Deus os abençoe. Hoje queremos falar sobre um assunto, na minha opinião, propício para o momento. Me baseio em 1 Pedro 5, 6 a 9, onde o texto nos fala: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Meus queridos irmãos, o que fazer com a nossa ansiedade, né? O momento que estamos vivendo é de indefinição em todos os segmentos da sociedade, inclusive para a própria saúde física, e espero que não seja também para a espiritual. Tudo isso tem levado as pessoas a grande ansiedade, pois gera dúvidas infindáveis sobre o dia de amanhã, o mês que vem, enfim, os dias restantes sobre a face da terra. Perguntam-se: será que amanhã estarei empregado? Será que meu comércio vai reabrir? Será que minha indústria vai ter recursos para continuar operando? Meu trabalho, meus afazeres, minha liberdade estarão seguros amanhã? Além disso, será que serei atingido pelo vírus? E isso tem sido tão massificado por todos os segmentos de divulgação que as pessoas esqueceram de coisas muito importantes. Vejam, a mídia não comenta mais sobre as enfermidades e outros vírus que nos rodeiam. Não se comenta mais sobre Venezuela, não se comenta mais sobre tantas outras coisas que vinham seguindo. Aqueles apologetas do crime parece que se calaram, não falam mais. Aqueles programas extensos mostrando crime, fazendo um estardalhaço, repetindo 50 vezes a mesma cena para massificar a mente humana. Então, nesse inteirinho, as pessoas se colocam umas contra as outras, defendendo essa ou aquela opinião, esse ou aquele segmento. Muitos opinando, gerando sensacionalismo, falsas notícias, sem o menor discernimento. Outros, sem o menor escrúpulo, se aproveitam da situação para tirar vantagens, lucros. Outros provocam como que um espetáculo em tudo isso. Em síntese, é o momento que estamos vivendo. Estamos em um caminho que, sob o ponto de vista humano, não se sabe onde ele nos levará. Dentro deste quadro sombrio, eu quero me reportar aos amigos, mas à Igreja de Cristo, aos irmãos que virem a ouvir. O texto bíblico que citamos nos faz, como cristãos, refletir um pouco como devemos nos comportar diante de todo esse momento histórico. O texto, em seu contexto próximo,
surge de alguns conselhos que o apóstolo estava recomendando à igreja. E ao concluir estes conselhos, ele diz: humilhai-vos. No original grego, é tornar-se ínfimo, sentir-se pequeno, incapaz diante do poder inexorável de Deus. Eu entendo que isso nos leva a dobrar os nossos joelhos e, por meio da fé, olharmos para o Senhor Jesus como nosso único socorro. É entendermos que somente Ele é Senhor, que é o único vencedor de todas as coisas. Ele venceu o mundo. Por isso, o conselho do apóstolo é lançando, como se estivéssemos arremessando. Pense em um pescador à beira do rio com fome. Lança o anzol na água na esperança de fisgar um peixe para o seu alimento. Assim, é arremessar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Pois ainda que sejamos cristãos, esse momento nos traz angústia, fome e sede de justiça, e isso é inegável. Mas é precisamente nesse momento que podemos nos lembrar do que ele nos disse lá em Mateus 11, 28. Irmos a ele quando estamos cansados e oprimidos, pois ele nos dará alívio. Ele coloca o seu jugo sobre nós, aquela carga pesada, aquele fardo pesado, insuportável, é retirado. Ele alivia esse peso e torna-o suave e leve. Parece que como estamos com dores, passamos aquela pomada que alivia e nós ficamos ainda como que refrescados. Se assim confiarmos e com fé nos portarmos, estaremos desfrutando do que diz a sequência desse texto que acabamos de citar, ou o texto base. Cuidado! Ainda que pareça que ele esteja distante, ausente, nesse momento ele está aqui, conosco. Ele está, com certeza, conduzindo a história de tal forma que ela se cumpra exatamente como ele profetizou. Porém, nós, os cristãos, que estamos amparados por ele, nos importamos com o dia de amanhã ou não importa o que venha nos acontecer? Por isso a recomendação, para sermos o quê? Sóbrios. No original a palavra é interessante, alertas, como se tivesse assim uma anteninha ligada, captando todos os sons, captando todas as informações, mas sem deixar com que aquilo que não faz sentido, aquilo que pode prejudicar a nossa vida espiritual, não entrar em nossa mente. Então, estar atento. Não crermos em tudo ou questionarmos, sem termos fundamentos verdadeiros para podermos assim agir. Significa então estar atentos em todos os acontecimentos, porém sempre com a anteninha, alertas, para que não sejamos enganados ou iludidos com as competições, as dissertações de uns contra os outros nos mais variados segmentos da sociedade. Não sabemos exatamente porque Deus tem ordenado esse momento, a não ser que tudo isso é aviso para o arrependimento e reflexo da sua justiça.
Dois pontos que não nos atingem. Por quê? O arrependimento para a vida já nos livrou de sua justiça, sendo esta justiça cumprida em nosso lugar lá na cruz por Cristo. Apenas temos que vigiar. No original, guardar, patrulhar, sermos como sentinelas para nós mesmos. Não como uma simples lanterna, um holofote, uma lâmpada no poste, mas com a luz de Cristo. É que nós podemos dissipar as trevas e ter uma visão clara daquilo que nos rodeia e quer nos tragar. Não é possível sermos tragados porque se estamos vigilantes. Porque o Espírito Luz, o Espírito de Luz, como queiram, habita em nós. É o Espírito do Senhor Deus. Por que vigiar? Veja que não estamos sozinhos neste contexto. O próprio texto nos chama a atenção para resistirmos firmes na fé, porque sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo em nossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós temos um adversário e ele não é fraco. Ele não pode sondar a nossa mente, mas ele sonda todos os nossos gestos, nossos olhares, nossas ações. Ele sonda as nossas palavras. E o texto nos diz que ele se chama Diabo, aquele que comanda todo esse mundo sem Deus. Ele anda ao derredor, veja, não é ao redor. Em nosso redor, como se fosse uma segunda pele do corpo, está o Espírito Santo. E a recomendação é que nos transbordemos dele, está lá em Efésios 5,19, para que sua luz não se torne apenas uma penumbra. 1 Tessalonicenses 5,19. Esse inimigo, ele ruge tentando abrir a nossa guarda, nos assustar. Ele está faminto, rugindo, espumejando de ira, querendo a qualquer custo nos tragar. Ou seja, matar, acabar com a nossa vida espiritual junto a Deus. Ele não consegue, mas nós podemos entrar num desânimo total que para nós estamos sozinhos e abandonados. Por isso, meus irmãos, sigamos firmes crendo em fé, confiantes. Por quê? O apóstolo Paulo diz em Colossenses que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Ele é a nossa vida. Observemos as recomendações deste texto básico. Portanto, lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade e descansemos no Senhor. Por que ficarmos tão ansiosos? Por que às vezes chegarmos ao ponto de perder a esperança? Olha, nossa pátria não tem mais jeito, esse mundo acabou, estamos perdidos. Muitos dos nossos irmãos entraram nesse dilema. O que não é verdade, não estamos perdidos. Não importa para mim o destino que Deus ia desenrolar disso. O que importa é que nós temos um Deus, um Senhor, que nos aconselha estarmos sempre com Ele, que as nossas ansiedades, os nossos cansaços, naquilo que estamos nos sentindo oprimidos e de fato é real,
lancemos sobre Ele, confiemos. Ele tem cuidado de nós. Ele sabe muito melhor o que é benéfico para nós, ainda que seja sofrimento, ainda que seja perseguição, ainda que venha nos levar para a eternidade. Tudo é melhor. Lembre-se de Romanos 8:28, encerrando aqui. O que é que diz lá? Todas as coisas, não são algumas, todas elas, não importa o que seja, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pense, medite. Deus te abençoe.